tinha que falar dessa sala, porque essa sala era da casa da minha avó, e era assim, um requinte da minha avó. Nessa mesa, 2 presidentes da República jantaram, e governadores, todos que iam em Itaperuna. Meu avô era chefe político da UDN, o Jânio Quadros jantou nessa mesa. Só grandes políticos que jantaram nessa mesa. Eu nunca jantei nessa mesa da casa da minha avó, porque ela não fazia jantares aqui para qualquer um, não. Ela era enjoada com essa sala, ela tinha maior ciúme dessa sala. Eu limpava muito essa sala quando eu era criança, arrumei a cristaleira para ela centenas de vezes, porque isso não é só guardar bonitinho, isso aqui tem que, de vez em quando, tem que tirar tudo e lavar. Então, e o xodó dessa sala toda para mim era o relógio Cuco. Eu, criancinha ainda, chegava na casa dela, a primeira coisa que eu queria ver era o relógio batendo. Que batia as horas, o passarinho saía, cocô, cocô. Eu ficava encantado com aquilo. Então eu corria já querendo ver o relógio. E nessa sala tem muitas histórias, os biscoitos da minha avó. Ela fazia os biscoitos maravilhosos e escondia nos armários aqui dessa sala. E eu sempre descobri onde estava. Quando ela ia procurar o biscoito, já era. Já tinha comido o biscoito todo. Ali é minha avó e meu avô. Quando estavam loucos. Música aconteceu. Por exemplo, eu com 7 ou 8 anos, por aí, eu já conhecia a Noite do Meu Bem. Minha avó adorava essa música. E então muitos músicos de Itaperuna iam na casa da minha avó tocar e sempre se reuniam nessa mesa antes de ir para a sala do piano. Ali eu ouvi muita coisa nova, de bossa nova, e que estava surgindo a bossa nova no final de 50, da década de 50. E eu já conhecia a Noite do Meu Bem e já dedilhava. Eu tenho até a partitura que meu avô comprou no Rio para mim, dedicação dele, entendeu? Ali eu já estava começando a gostar de música, né? Irmãos, foram meus primeiros amigos, meus primeiros e eternos companheiros. Meu irmão Eduardo, que eu amava profundamente, a gente brigava muito, ele disputava muito comigo, mas nós somos os 2 primeiros amigos. Depois veio o Bali é muito assim, e sempre foi inibida. O Bali, quando chegava alguém na casa da gente, ela sumia. Cadê o Bali? Estava escondido atrás de uma porta. Mas era uma criança linda, meiga e muito amada. Eu chamava de Bali, Eduardo, Bali, né? E ela chamava Eduardo de Bual. E me chamava de Adinho, que eu me chamava de Raulzinho, então ela me chamava de Adinho. Depois veio o Guti veio assim, antes do Guti teve um acidente com a mãe, que ela perdeu um filho na frente do bar do papai. Nós estávamos assistindo uma festa, eu sei que a rua estava lotada de gente, devia ser festa de agosto. A mãe começou a perder sangue, estourou uma veia da perna.
aquela sangueira. O vovô veio de Itapiruna para cá com a vovó. Eu sei, mamãe perdeu a criança. Seria o meu quarto irmão. Isso foi em 55. A partir daí, o vovô, que já tinha dado um bar para o papai, não pode continuar com o bar, não. Nomearam ele fiscal de rendas. Foi a vitória do papai, né? Como fiscal de renda. Ele era muito honesto e muito amigo dos comerciantes todos, porque ele era comerciante antes, então ele sabia como era essa vida de comerciante, ele ajudava todos. Antes que fosse multar alguma coisa, primeiro ele ajudava, orientava. Eu sei disso, que isso é real. Papai não é bem falado pelos devedores, que morreu, deixou uma pilha de promissórias e coisas que ele assinou e os caras não pagaram. Os avais, né? Os famosos avais. O papai foi nomeado fiscal de rendas e aí começou a ter uma vida melhor. Comprou a primeira casa, que é a casa onde ele ficou até o fim da vida com a mãe. Nós fomos criados ali praticamente, porque já estava, quando eu mudei para essa casa, eu estava com 5 anos. Do lado com 4, o Badilho com 2,5, 3. E ali nós passamos nossa vida inteira. Nasceu o Guti, em 1957. Nossa Senhora! Eu estava com 6 anos para 7 anos. Em 1957 eu fiz 8 anos em setembro. Eu estava com 7 anos. Meu Deus do céu, que gracinha. O Guti parecia um anjinho. Ele era todo louquinho, mas uma criança linda mesmo. Dá vontade de apertar mesmo, entendeu? E eu ficava fascinado. Eu queria ser, eu botei o nome, eu ajudei a botar o nome do Guti, porque eu queria que fosse Carlos Augusto. A mamãe queria botar um outro nome lá, ligado a José. Ela queria que fosse José Augusto. Não, põe Carlos Augusto, porque eu tenho. Ela queria homenagear o pai do papai, que chamava José Augusto. Não, põe Carlos Augusto, eu tenho um colega de colégio que ele é maravilhoso. É o Carlos Augusto que foi promotor, o Carlos Augusto Galo. Depois do Guti ficou um tempo ainda sem ninguém. O outro que nasceu foi o Beto, em 61, então 4 anos de diferença. O Beto também, quando nasceu o Beto, eu fiquei tão doido que eu fui padrinho dele, né? Eu queria que fosse Roberto, por causa do governador Roberto Silveira. Tinha acabado de morrer. E a mamãe queria que fosse José para homenagear o pai do vovô, do pai do papai, né? Então ficou José Roberto. Todo mundo dizia que era minha cópia. Depois não demorou, 1 ano depois, o Nene. Nasceu o Nene. É o Evox. Mas o Nene, as crianças, a gente não conseguia. Eu não, mas as crianças menores não conseguiam falar Evox. Quem que vai falar Evox? Evox é uma flor que dá na pedra, sem nada, sem terra, sem nada. Ela nasce na pedra espontaneamente. E esse nome é o nome latino dela, Evox. O vovô que botou o tio Evox. Então, Evox é essa flor que dá na pedra. Mamãe, apaixonada por esse irmão dela, Evox, botou o nome desse filho de Evox. Porque acho que ninguém mais chamaria Evox, só tem esses dois no mundo. E depois do Evox, ninguém mais podia, mamãe não podia mais ter filho, todo mundo já sabia. Um dia eu acordei de noite, estou ouvindo aquela conversa lá na copa, papai com a mãe, descobri que ela estava grávida. Eu tinha estado com hepatite, eu estava recuperando a hepatite, a mamãe já tinha pego a hepatite. Eu peguei a hepatite, eu acho que a minha hepatite eu peguei em Marataízes. A mamãe acho que pegou de mim, porque eu tinha que ficar em repouso absoluto, fiquei 3 meses na cama, no 3º ano ginasial, imagina. Como eu perdi a aula. Aí uma noite eu acordei com ela conversando com o papai, ela estava grávida. Meu Deus do céu, não pode, e agora como é que vai ser? Ela chorando, que o negócio está na copa. Eu falei, meu Deus do céu. Fomos para Itapiruna em julho, de férias, já estava todo mundo de férias, para resolver o problema da mamãe. Tinha desse meu tio, que estava mais na ativa, o vovô já estava meio cansado, o vovô já estava com 70 anos. E tomou a frente, ia operar para tirar a criança, para tirar o que fosse, porque não sabia nem o que era, a mamãe não tinha nem conta de quantos meses estava.
Aí mamãe, nós estávamos lá, nós fomos dormir no quarto, eu dormindo, meus outros irmãos todos no quarto. O Ney dormindo com a vovó, se não me engano, e o Beto com a Didi. E nós dormimos naquele quarto, na copa da casa da vovó. Quando foi assim, umas 6 horas da manhã, eu vi um grito da mamãe, levantou a vovó correndo, levantou e foi na porta do meu quarto e falou assim, fica aí dentro, controla as crianças aí. E eu obedeci, né? Ninguém podia sair do quarto. Aí começou aquele movimento, na cozinha, o vovô levantou também, aquela coisa. Mamãe foi no banheiro e lá nasceu a Quiquinha. Essa correria toda foi por conta disso. Só que a Quiquinha, ela estuda, minha tia, que era muito devota, e fazendo todas as novenas e preces, se pudesse imaginar, para Nossa Senhora de Fátima não permitir que a mamãe tirasse a criança, porque uma cristã católica, como eu dizia, não ia querer que tirasse a criança. A criança nasceu no banheiro de 7 meses. E aí, meu filho, foi criada, não foi para incubadeira, não foi nada. Era um ratinho, tamanho de um ratinho, assim, um ratinho gordo. Aquela coisinha. O vovô pegou uma caixa de sapato, acolchou toda de algodão, forrou com gás, ela ficou deitadinha ali dentro. Não podia botar a mão, não podia tomar banho, não podia mamar, não podia fazer nada. Mamãe dava leite pela armão a ela, no algodão molhado no leite, ia pingando gotinha na boca para ela se alimentar. Foi criada assim. Hoje é aquele mulherão que todo mundo conhece. Né? Uma mulher maravilhosa que já enfrentou a vida como uma guerreira. Esses são meus irmãos adorados, amados. Como a gente se reúne, essa parede aqui é toda em homenagem a eles. A minha escolha profissional foi muito difícil. Eu estudei, eu já sabia que eu tinha o dom da pintura, eu já sabia que eu tinha o dom e a bênção da igreja, que o que eu queria mais na minha vida era a igreja. E eu já sabia que eu era dotado na música. Isso não precisava ninguém me dizer. Eu reconhecia até o meu modo de interpretar a música e tudo. Eu com 14 anos já era bem adiantado no piano e já tinha até feito curso de acordeão, essas coisas, mas meu negócio era o piano. E pintura não tinha mais como eu pensar, né? Tinha assim, um objetivo. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo ou era fazer arquitetura ou era ser padre. Eram as minhas opções. Então um dia meu avô sentado aqui nessa cadeira, chamou minha avó, sentou do meu lado minha avó e perguntou para mim, semana que vem você tem que ir para Niterói, Instituto Abel, e lá já é o melhor, o científico já é visando a profissão que você vai escolher. Você já pensou o que você vai fazer? Eu sei que no coração dele, desde que eu nasci, que eu ia chamar Raul, já era pensando na substituição dele, né? E ele perguntou, você já pensou o que você vai fazer? Medicina, engenharia, arquitetura não, que é profissão de mariquinha. Eu falei, então já me podou. Aí vem a outra notícia, né? Que você vai para Niterói, vai morar numa pensão, já conseguiram a pensão, mas eu que tive que ir lá ver tudo, né? Conseguiu de falar por telefone. Eu fiz vou fazer medicina mesmo, que fazer engenharia não era meu objetivo, aquela coisa matemática, de concreto e ferro, que não está na minha cabeça. Ou fazer arquitetura ou fazer a área de biologia. Eu sempre gostei muito de biologia. Eu sempre estudei biologia como um universo, né? Tudo meu era assim. Eu fui o melhor aluno de neurologia, um dos melhores alunos de neuroanatomia, mas você tinha que ver os quadros, os gráficos que eu fazia para seguir um nervo craniano. E então meu avô falou assim, eu vou fazer medicina mesmo, porque eu acho que combina mais comigo que engenharia, né? As opções eram essas. O científico era de ou medicina, ou área da medicina, biologia, matemática visando engenharia e clássico. Clássico nunca teve nada a ver comigo.
Eu até gostava muito de poesia e tudo, mas não era a minha área. Me tornei um excelente aluno do Instituto Abel. Sempre passei por média em todos os anos. Não paguei um tostão no Instituto Abel, porque foi tudo bolsa do Estado. Eu tinha ganho já no primário. Né? Do Abel, né, eu terminei o terceiro curso, o segundo grau, em princípio de dezembro. No princípio de janeiro, dia 4 de janeiro, acho que eu fiz o vestibular. O meu vestibular foi muito difícil, demoradíssimas provas. Entendeu? Aí eu passei em 13º lugar. Meu avô ficou na felicidade, rapaz. Eu só passei o telegrama para ele assim, Vitória, mais nada. Aquilo para ele foi um bálsamo. Deve ter tomado um ferro de uísque no dia. Ele estava em Marataízes quando recebeu o telegrama. Aí acabou, acabei de resolver tudo, fui para Marataízes encontrar com ele. Chegou lá, teve um almoço, né, que fizeram um almoço na casa para mim. Ele fez um discurso lindíssimo falando sobre o oleiro. O discurso dele é o tempo todo sobre o oleiro, aquele escultor do barro. E eu, com todo o meu talento de escultor, de pintor, né, que mais tarde eu assumi fazendo meus santos, restaurando santos. Mas aí foi isso, aí fui fazer medicina. Muita gente fala assim, foi em medicina para agradar o avô. Não fiz medicina para agradar o avô. Sei quantas vezes eu nascesse com ele, meu avô, eu faria medicina por causa dele, porque não existia pessoa melhor. Ele, além de meu avô, era como se fosse pai, ele era meu padrinho, ele era tudo, né? Ele, minha avó, tem loucura. Minha casa é tudo deles. Tudo que eles tinham eu tenho aqui, os retratinhos, as lembranças de viagem que eles fizeram, tudo eu tenho. Os móveis, tudo que eu posso ter eu tenho. O que eu não tenho, eu já comprei em antiquários, que é igual a compoteira de cristal da minha avó. Comprei igual, entendeu? Para ter, porque outros filhos levaram, né? Então, em 1970, já estava no terceiro ano de faculdade, princípio do ano, março. E tinha um plantão em Rio Bonito. Eu estava no meu plantão de sábado lá no Rio Bonito. Aí recebo um telefonema na secretaria, eu estava em reunião com o diretor da clínica, com os colegas todos acadêmicos. Aí chegou o secretário, Raul, tem um telefonema urgente lá para você, secretaria. Longe, que andar com tudo correndo assim, rápido para poder atender. Aí era minha tia de Niterói. Raul, sua mãe ligou, muito nervosa, o seu avô apareceu com um problema sério lá. Já estava com esse problema, só que ele não revelava, entendeu? E talvez tenha que ser operado, ele vai operar segunda-feira, aliás. Ela pediu para você ir para Bom Jesus. Bom, resolvi tudo, eu arrumei minha mochila. Eu tinha comprado umas roupas, 2 mudas de roupa nova na Adônias, lá no Rio, estava encantado com a roupa, não tinha usado ainda. Aí peguei uma muda daquela e era sábado de Aleluia. Eu tinha acabado a Semana Santa, era o sábado santo, né? Mas tinha baile no aeroporto. Cheguei em Bom Jesus, não tinha como eu ir para Itaperuna ainda ver meu avô também não devia estar dormindo. Aí fui com a minha mãe, conversei com ela, então segunda-feira nós vamos para Itaperuna, porque ele vai ser internado, aí todo mundo vai. Então tá bom. Eu tinha carro, então vou para o Aero, tem baile, vou lá no Aero. E o povo, né? Aí botei uma calça preta, uma camisa de lese branca, linda, linda, linda. Cheguei no Aero, já tinha começado o baile. Parei naquele arco assim, em pé, dei aquela olhada geral assim. Isso começou o braço de lá, ai! Mariana Matias, ai! Já vou. Aí vi minha turma toda lá debaixo do palco, fui até lá no palco. Depois fui lá na Marilena. Quando cheguei lá, você, minha prima que está aqui lá do Rio, está doida para te conhecer. Disse, aquela, mas já conheço ela há muitos anos. E o Zé Garcia, Dona Yolanda, nunca não tinha essa intimidade, mas já conhecia de vista. Aí, você Eliana, vem cá aí. A Eliana veio, se apresentou, tudo bom. Já achou que eu ia ficar ali, não. Então, eu vou lá no bar agora, depois eu volto aqui pra gente dançar. E saí. Saí, peguei minha vodka lá do ensaio, eu acho que eu tomava vodka. Não era vodka, era uísque.
E aí voltei. Quando voltei, ela estava dançando com o Renato, aquele Renato, filho da dona Norma, do seu Orlando. Estava dançando com ele. Aí passei por trás dele, assim, olhando para ela. Ela largou o carro na mesma hora. E veio dançar comigo e vamos dançar, entendeu? A partir dali, foi direto, até o fim do baile. No dia seguinte, eu fui para a praça, e encontrei com ela na praça, depois fui levá-la em casa, na casa do Elcio Matias, que ela estava lá. Cheguei lá, quem estava sentado na varanda, minha sogra. Quando me viu, rapaz, sabe aquele amor instantâneo? Eu, cara, barbudo, é isso aqui. Já era barbudo, cabeludo. Ele era amor instantâneo. Você lembra a roupa dela toda que ela estava vestida? Eu não lembro mais que eu estava vestido, nem Eliana, mas dela eu lembro. A minha sogra foi muito importante na minha vida. Ela, meu sogro, minha sogra foi demais. Parece que ela tinha uma leitura espiritual comigo, entendeu? Parece que a gente pensava junto. E aí, a partir daí uns tempos eu fui ao Rio, por insistência do Russo. Você tem que ir lá, lá na Tijuca, Russo. E para ir lá eu tinha que telefonar, eu tinha que ir num posto telefônico, esperar a fila para poder ir naquela cabine e ligar para o Rio. E vamos que ela não esteja em casa. Eu ia pegar barca, ônibus, depois chegar lá não tem ninguém. Não corri esse risco não. Mas várias vezes já aconteceu isso comigo na minha vida. Bom, resumo. Começamos a namorar. E minha sogra, que achou o caminho para eu seguir minha carreira, acabou morrendo nos meus braços. Na noite de dia 31 de dezembro, em pleno Réveillon de Copacabana. Eu me afastei da igreja em 65. Tinha havido aquela reforma do Concílio Vaticano II e eu não me adaptava aquilo de jeito nenhum. Na época eu estava frequentando missa em Niterói, na Pociúncula de Santana. E eu ia para a igreja com aquele missal novo, aquilo tudo em português, e eu começava, parecia que eu não estava numa missa, eu sentia assim uma falta. Aí eu mesmo respondia as coisas que o padre falava tudo em latim. Ele falava em português, eu falava em latim. Para ver se eu conseguia me adaptar, entender aquilo. Não consegui, demorei, e aí por conta disso eu já fui para a faculdade, e na faculdade aí que eu abandonei a igreja, eu só não abandonei Jesus, Nossa Senhora, que eu sempre fui muito apegado com eles, na minha casa sempre teve imagem deles, onde eu durmo tem crucifixo, tem tudo, está sempre comigo. As fotografias, as imagens, o que for, eu estou sempre com eles. A partir daí eu fiquei o pessoal falava em macumba, falava naquilo, eu sempre me interessei em saber, brincava com isso, meu santo hoje não está bom, entendeu? Sempre tive muita gozação com isso. Frequentei, depois comecei a ver a parte espírita, kardecista, fui várias vezes, não posso negar isso, muitas vezes. Quando o Eduardo, meu irmão, teve preso em 72, eu não fui a nenhum padre pedir por ele. Lógico que eu pedia diretamente lá com meu pai paterno, mas foi num centro de Umbanda, no Rio, e foi até engraçado, porque aconteceu uma coisa assim, surgindo. Eu falei lá com o pai, né, pai de santo, que eu queria, que meu irmão tinha sido preso por causa de política, né? Eu morrendo de medo. Meu irmão, ele era um idealista, mas não era comunista, nem socialista. Eduardo era um idealista. Tudo dele era o ideal de fazer exatamente o princípio cristão, né? De todo mundo ter direito a tudo, todo mundo ter possibilidade de ter tudo. Não é simplesmente barrerar como sempre fazem. Então, eu fui nesse pai de santo, o pai de santo falou assim, olha, eu vou te dizer que até o dia tal, o irmão vai estar aqui. Não me pediu dinheiro, não me pediu nada. Eu falei, que bom, né?
o que o senhor vai querer? Não, no dia que seu irmão vier aqui com você traz rosas para mim, você paga com rosas. Eu já tinha feito uma música para ele que chamava Viva Deus, que falava de rosas. Meu coração já não vê mais derrota, meu pensamento é amor, é vitória. Cada um de nós é um pedaço de Deus, e só com Deus faço bem, tenho a glória. Viva Deus, viva Deus, viva, viva Deus. Eu já tinha feito, ele já cantava oficialmente, passou a ser a música oficial do centro. Fui embora. E eu falei, como é que eu vou? Eu não vou levar só rosa, eu quero levar uma coisa que fique para sempre lá. Aí um dia eu estou no centro da cidade, passei pela casa do centro, falei assim, é aqui. Entrei na casa do centro e falei assim, eu preciso de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima de 1 metro de altura. Ah, só fazendo. Mas só faz para entregar quando? Ah, deu lá o prazo, pode fazer. Deu o sinal, encomendei a imagem, fiquei na minha quieto. E a imagem ficou pronta, eu levei para casa da minha sogra. Que isso, Robson? É o presente do pai do Romano. Ele pediu rosas, eu vou levar essa rosa aqui para ele. E aí no dia que o Eduardo for solto, ficou lá. Até a minha tia que foi freira foi comigo, levar Nossa Senhora de Fátima. Aí entronizei Nossa Senhora de Fátima na Umbanda. Não existia Nossa Senhora de Fátima na Umbanda. Tem Nossa Senhora de Conceição, entendeu? Mas Nossa Senhora de Fátima não existia. Rapaz, a hora que ele, por exemplo, meu irmão está aqui, falei assim, ele falou assim, e cadê minhas rosas? Eu falei, um momentinho, né? Peguei a Nossa Senhora de Fátima e fui levando. Aqui eu dei abaixo todo mundo, entendeu? Porque na Umbanda, na verdade, eles são todos muito católicos. Depois ele mandou instalar no centro do terreiro lá dele uma árvore artificial com os 3 pastorinhos e botou uma Nossa Senhora de Fátima em cima. Passou a ser a coisa mais importante do terreiro. Ele é a Nossa Senhora de Fátima. E engraçado, depois disso, eu acho que eu fui lá uma vez só, nunca mais fui, entendeu? Porque a minha vida também foi entrando no TV Globo, já não tinha mais tempo para isso. Chegava sábado à noite, estava estourado. Quando eu não ia, trabalhava no domingo também, né? Então, fui me afastando dele também. Igreja, nunca mais. Eu não entendia aquela missa, não gostava daquela missa. Amigos de infância, os primeiros amigos que eu tive foram em Itapiruna, mas sei o nome de alguns que a gente brincava na praça ali. Brincadeirinha de pique, pessoal aquela ali. Não tive amigos de infância, assim, muitos não. Até que eu tive, primeiros amigos meus foram o Calvino, filho do pastor Cordeiro, que era vizinho de Parelha de cá, e o Branco Seródio. O vovô me deu uma maquininha de cinema, eu devia ter uns 6, 7 anos. E os cineminhas eram todos desenhados, os filmes eram desenhados em papel manteiga, com um carretelzinho. E aquilo a gente ia passando o carretel, o desenho tinha em cima e embaixo. Aí aquilo, o Chapeuzinho Vermelho, o lobo fazia assim, o Chapeuzinho Vermelho andava para lá, andava para cá, dependendo da sua mobilidade ali no carretel, para frente ou para trás. E eu saquei logo como é que era aquilo. Eu com uns 9 anos já comecei a desenhar filmes. E aí ia para casa do Branco, tinha um quarto lá na garagem, e ficava passando aquele filme. Até que a gente começou, eu já estava com uns 10 anos, a gente precisa fazer um filme mais proibido até 18 anos, porque esses filmes são muito infantis, né? Aí vamos fazer um filme com beijo na boca. Aí eu desenhava o filme, o rapaz, a moça, e aí só quem podia assistir eram os maiores de 18 anos. Aí Livinha e Doutora Abelha eram noivos, vão assistir, tem que pagar para assistir, né? Mas a Livinha quase caía de rir, entendeu? De tanto que ela ria do beijo na boca. E impróprio até 18 anos. Isso é a minha maquininha de cinema no Barrão. O Marco não era muito amigo dele, o Marco era mais velho um pouquinho, ele já era amigo do Edson, Dr. Valdir, então a gente já procurava mais ou menos da mesma idade, né? Depois eu fiquei mais amigo do Marco, depois que a gente foi estudar em Niterói. Aí o Marco foi morar no mesmo quarto que eu, grandes amigos. Então na infância foi isso, meus amigos de colégio,
o Ronaldo Brochado, o Branco, Licínio Nunes de Moraes Júnior, Licininho, entendeu? Que era filho do Licínio Nunes de Moraes, Calvino, Manteiga, que era nosso colega ali também de brincar, Manteiga, que era da metalúrgica, né? Tinha um pedido de manteiga porque ele chorava muito. Do Edson, Dr. Valdir. Eu com 11, 12 anos comecei a ter minhas amigas por causa da música. Aí veio Ione Merson. E fui me tornando amigo da Sônia Salles Ribeiro, por conta da Sônia, a Neuza, a Vânia, o Chico, o que foram morar ali no prédio dos bancários, que construíram o prédio dos bancários, aí passando a ter mais vizinhos. Depois os amigos do Aeroclube, né? Que eu dançava, muitos amigos queridos. Até hoje só hoje, até ontem foi aniversário do Zé Augusto, filho do Juquinha, Zé Augusto Batera, que é conhecido, né? Mas ele não era baterista não, ele era pistonista. Foi um dos maiores dançarinos do Aeroclube, dançava e parecia que flutuava. Quando foi em 65, 66, eu mudei para Niterói, tive meus amigos de Niterói, né? Oscar Lima Pantoja, do Instituto Abel, mas era muito meu amigo. Eu ia para casa dele, estudava, dormia lá, jantava lá, almoçava lá. Né? Aí Marcos Herói de Roosevelt. Conheci de vista, já conhecia o Roosevelt, mas não tinha a menor intimidade. Nem o Maneco, que era meu primo, mas eu não tinha. Um dia eu fui para estava em Marataízes, eles chegaram lá. Um Marco de cabeça raspada, de boina, passou na veterinária, o Rudo, o Maneco, eles andavam muito juntos. Né? Aí passei, porque conheci, me enturmei com eles, ficamos amigos pro resto da vida. O Rudo e o Marco se tornaram os maiores amigos meus. E por conta do Rudo veio o Jacinto também, ele me trouxe, que era afilhado dele. E assim, os amigos do Marco da faculdade, eu me tornei amigo de vários lá. E depois foi a fase de namoro, tinha muitas namoradas. Né? Quando eu estava namorando a Eliana no Rio, eu tinha uma namorada chamada Eliane, em Niterói, entendeu? E não podia trocar o nome. E teve também a Naira, que eu namoro, eu era apaixonado pela Naira. A família sempre teve uma ligação com os negros. Aí o irmão da mamãe, tio Hermes, lá de Itaperuna, ficou noivo da Jane Megre. Foi noivo da dona Jane Megre, que foi casada com o Rachid. Joãozinho do Aero. Joãozinho do Aero foi uma pessoa mais importante assim, na minha vida profissional. Por quê? O Joãozinho do Aero, aquela coisa que eu cheguei e não tinha carnaval em Bom Jesus. Joãozinho, vamos dar um jeito disso aqui, Joãozinho. O que é mais fácil fazer? Varal de serpentina? Vamos fazer varal de serpentina. Então eu ia para lá, ele e o filhinho dele, pequenininho, fazendo varal de serpentina, trançava serpentina no barbante, trançava serpentina, depois pendurava aquele varal no teto, para lá e para cá. Foi o primeiro carnaval. Isso aí eu aprendi com ele o que era possível e o que não era impossível, entendeu? Depois foi complicando, fui querendo fazer mais diferente, com decoração, com iluminação, aí dependia dele também, ele era eletricista, ele era faxineiro, ele que encerava o clube, ele fazia tudo. Maria Áurea, olha como é que eu conheci a Maria Áurea. Eu tinha, acho que 8 anos ou 9 anos, mamãe sempre me pedia na casa dos velhos de cabeça branca, ali onde hoje é Nel. Então ali era a casa dos velhos de cabeça branca, era uma casa daquelas antigas de 1800 e pouco, 1900, um piso de tábua larga, barulhento, quando você andava, e toda de balcões e prateleiras, só vendia aviamento. Botão, ficheclé, tudo que você imaginar. E só tinham 2 velhos, e não sei se eram irmãos, o que era. Já pensei até que será que era além de irmãos ou alguma coisa. Eles só moravam os 2 juntos, não tinha mais ninguém. Não sei como eles comiam, entendeu? Não sei nada da vida deles. Eu só sei que eu ia lá muito comprar. E o botãozinho, que a mamãe fazia roupinha de neném para muita gente aqui de Bom Jesus, e eu que ia lá comprar as coisas para ela. E ela ficava na máquina, no fogão e cuidando de criança. Isso era a vida da mamãe. E eu corria para resolver esse problema. Um dia eu estou saindo dos velhos de cabeça branca, quando eu saio na porta assim, com um aviamento qualquer que eu comprei, eu dou de cara com uma moça loura, mas assim, faixas verdes,
faixa rosa-choque, faixa roxa, azul, todas as cores no cabelo. O cabelo dela era uma coisa astronômica, aquela coisa. Aquilo eu fiquei até sem voz quando eu vi. A partir desse dia, o que ela fazia, eu estava na plateia. Depois ela foi sereia no carro alegórico, ela veio de sereia, a mãe costurou o rabo do peixe da sereia, costurou no corpo dela aqui, ela não podia se mexer, nem pensar em se mexer. E aquilo é tudo preso no carro alegórico, e ela só tinha os braços e a cara para a sereia saudar o povo, né? Ela desfilou assim, foi muito legal. E aí a gente vai ficando apaixonado. Depois a gente começou a se envolver mais. Em 65, 66 eu já fiz matinê no Aero com concurso de fantasia. A Dalau concorreu, não sei se eu fiz 66 ou 67. A Dalau concorreu no desfile de fantasia. Eu era presidente do júri. Mas eu que desenhei a fantasia dela, porque a Maria, você vai desenhar. Aí como a decoração era de astrologia, todos os signos, aí eu falei, qual o signo dela? Balança. Aí eu fiz assim, a meninazinha com uma coisa, a balança aqui de um lado do outro, a roupa, o negócio. E é lógico que ela ganhou, né? A Dalau, apesar de que ele sempre teve aquele jeitinho da mãe, e ela vestida de balança, ela não deixava o braço arriar de jeito nenhum, entendeu? Não é possível, ela foi muito bem treinada, aquela mãe. Não abaixa os braços. E a amiga do Mariel era vida toda. Eu acho que nós somos amigos até de olhar, já sabe. Quando eu fui secretário de turismo, lógico que deve ter sido indicação dela, ela era vereadora, e estava colada com o Moreira, e deve ter sido indicação dela, eu ser secretário. O Moreira precisava que no último ano de governo dele, ele não tinha feito muita coisa de festa, não vai ter. Então já estava famoso. Ele precisava dar um chave de ouro, entendeu? E me chamou. Não tinha dinheiro, mas tinha um Raul, entendeu? Se vira nos 30, né? Foi bom, para mim foi o melhor prefeito do mundo. Primeira perda, eu tinha 4 anos de idade, foi a minha bisavó querida, vovó Maroca. E ela morreu. Aquilo para mim era um acontecimento, todo mundo chorando na casa, minha mãe, minha avó, mas eu não entendia assim, não sentia aquele choro. Eu estava vendo ela deitada lá na sala e fiquei aquilo a noite toda, muita gente entrando, chegando, saindo. No dia seguinte, aí aquilo era um evento na casa, mas eu não estava assim, eu não tinha amadurecimento para entender o que era aquilo. Eu ficava brincando com os meus santinhos, as procissõezinhas debaixo da mesa e gente passando de um lado para o outro, até que chegou na hora do enterro. E chegou minhas tias de Niterói, chegaram minhas tias de Niterói, e foi aquela coisa toda. Parecia uma confraternização triste, mas não entendia, eu não absorvi. Só absorvi na hora que fechou o caixão, eu assisti de longe, e aí eu quis pegar minha avó. Aí eu não queria que fechasse ela ali dentro. Era um caixão roxo, naquela época, né, de pano, era tudo de pano. E fecharam e foram saindo com ele. Aí me deu um desespero, assim, mas eu chorei a tal ponto que a Didi, a mamãe, outras pessoas não puderam ir no enterro. Ficaram tentando me consolar. Me puseram em cima do móvel da cozinha, me dando água com açúcar, aquela coisa. Eu queria minha bisavó de qualquer maneira. Isso aconteceu no dia 24 de março de 1954. Eu fiquei assim, muitos anos eu ainda chamando por ela, pensando nela. E quando foi 24 de agosto do mesmo ano,
morreu Getúlio Vargas. Aí eu já avaliei o que era a morte, entendeu? Aí eu já entendi o que era a morte. E acompanhei aquilo tudo. Meu avô era chefe político de Itaperuna e tinha sido nomeado pelo Getúlio Vargas como interventor de Itaperuna, apesar de ser de partido completamente oposto. Meu avô era presidente da UDN de Itaperuna, o oposto do Getúlio Vargas. Na casa do meu avô a gente só não existia televisão, era só rádio. O rádio do meu avô por um lado, o rádio da minha avó no outro quarto por outro lado, e aquelas notícias todas, e chegando no jornal. Tinha edições de jornal de manhã e de tarde. Eu acompanhava tudo pelos jornais, depois as revistas, uns 5, 6 dias depois começavam a chegar as revistas, o Cruzeiro, a Manchete, e meu avô assinava aquilo tudo. Eu acompanhei tudo assim, pelas revistas, e o que eu já tinha ouvido de comentários, os políticos de Itaperuna visitar meu avô, isso tudo se amarrou na minha cabeça o que era a morte, que eu não sabia o que era a morte.